O programa a seguir contém cenas inadequadas para menores de 14 anos. Assim, desde pequeno, na natureza, é uma coisa desenfreada de todo macho, desde os insetos, a qualquer macho, de qualquer macho, atrás das fêmeas, obrigando-se, destruindo em função das fêmeas. Coitado do menino, ele herda, assim, esse cérebro com testosterona, essa tendência à hiperatividade, impulsividade, agressividade, e ele é a primeira vítima. O macho, ele tem um pouco de preguiça de viver mesmo. Quais são os ideais dos homens de hoje? O que eles esperam do amor e do trabalho? O que se espera deles? Afinal, com que sonham os homens? Do que eles são cobrados? No Café Filosófico de hoje, o psicanalista Contardo Caligares fala sobre as transformações do universo masculino, as mudanças nas relações amorosas e na forma de conduzir a vida na sociedade atual. O ator Ricardo Bittencourt também participa deste programa, dramatizando dilemas dos homens em trechos da peça O Homem da Tarja Preta. Eu não sei. Nunca sei direito. Nem consigo saber o que é ser macho. E tem os que dizem que a mulher é um mistério e o homem é tudo pra fora. Prova disso que o sexo da mulher está escondido e o do homem está bem à vista. Bom, primeiro, não é porque está à vista que a gente sabe o que fazer com isso. Segundo, exatamente porque está à vista, a gente não para de se perguntar o que fazer com isso. Não tem essa de enigma, de feminilidade. O verdadeiro enigma somos nós, os homens, que não temos a menor ideia de como fazer para ser homem. A explicação, eu já disse, é que a gente quase sempre cresce achando que o cara que a nossa mãe queria não era um outro cara em particular, era a gente quando fosse grande. Grandes em todos os sentidos. Ficamos com essa. Ser homem é ser grande. Mas grande como? O homem é um mistério. Os homens idealizam amores impossíveis. Quando o homem idealiza o amor, o que ele idealiza, na verdade, é quer seja o encontro, o primeiro encontro amoroso. Por quê? Porque esse encontro amoroso, por ser o primeiro, vai introduzir uma quebra na sua vida prática cotidiana daquele momento. Então, isso vai movimentar a minha vida, um encontro. Ou então, claro, não pode ser uma separação, ninguém idealiza uma separação, mas é um apaixonamento no momento da separação. Isso você vai achar isso muito estranho, que as pessoas se apaixonem quando se separam. Eu posso lhe dizer que isso é o protótipo do sonho amoroso masculino. Eu vou me servir de um caso clínico, que é o caso de um jovem, que eu atendi em 95, em Nova York, e a pedido dos pais, porque os pais não aguentavam mais, porque esse jovem de 17 anos escutava, dia e noite, a mesma música. Pouco importava qual fosse, na verdade importa, mas os pais não aguentavam mais. Isso muitos adolescentes fazem, né? Uma coisa enlouquecedora, é a mesma música. Noite, manhã, sempre. E essa música é exemplar do que eu quero dizer quando digo que o ideal amoroso dos homens é se apaixonar na separação. I hear the sound of distant drums far away, and if they call for me to come, then I must go
Let's share all the time we can before it's too late. Esse jovem só sonhava com isso. O seu sonho de amor era esse sonho, o sonho de um amor no momento da partida, no momento da necessidade de partida, como se o amor só fosse possível ou idealizável naquele exato momento, no momento em que ele sairia para o heroísmo e eventualmente para a morte. Aliás, que esse pequeno clipe poderia servir de introdução à psicologia masculina 101 em qualquer universidade. Mas eu fiz uma experiência muito engraçada em termos pela razão seguinte: quando parei de atendê-lo, eu morava em Nova York, em 95, eu no agosto de 95, fui para a Califórnia, porque ia ensinar no estado da Califórnia, em Berkeley, durante um ano. Então, parei de atender em Nova York e fui de carro para a Califórnia. Levei, sei lá, 4 dias, mais ou menos, 5 dias, não sei, foi bastante tranquilamente. Fui de carro e levei o disco de Jim Reeve comigo. E acontece que era uma situação, era um momento bastante especial da minha vida também, porque eu estava indo para a Califórnia primeiro, acabava de fechar o apartamento de Nova York, mas também acabava de me separar. Esse disco me acompanhou pelos Estados Unidos inteiros. Era uma espécie, se tornou a trilha sonora de uma semana inteira. É um negócio, você não para aquilo, mas existe uma cena que eu queria, pelo menos, mostrar para vocês. Todo mundo conhece essa cena quase decorada, mas que é para qualquer homem o protótipo da cena de amor. No filme Casablanca, a Segunda Guerra Mundial serve de pano de fundo para o romance de Ilsa e Rick. Uma mulher dividida entre o marido e o amor que sente por Rick. Rick Blaine se divide entre a possibilidade de construir uma vida com ela e a fidelidade ao seu ideal de amor impossível. One thing, you're getting on that plane with Victor where you belong. But Richard, no, Now, you've got to listen to me. You have any idea what you'd have to look forward to if you stayed here? 9 chances out of 10, we'd both wind up at a concentration camp. Isn't that true, Louis? I'm afraid Major Strasser would insist. You're saying this only to make me go. I'm saying it because it's true. Inside of us, we both know you belong with Victor. You're part of his work, the thing that keeps him going. If that plane leaves the ground and you're not with him, you'll regret it. Maybe not today, maybe not tomorrow, but soon and for the rest of your life. But what about us? We'll always have Paris. I said I would never leave you. And you never will. I've got a job to do, too. Where I'm going, you can't follow. What I've got to do, you can't be any part of. Ilsa, I'm no good at being noble, but it doesn't take much to see that the problems of 3 little people don't amount to a hill of beans in this crazy world. Someday you'll understand that. Now. Here's looking at you, kid. Tem tudo aí, tem a força da idealização. We'll always have Paris. Sempre teremos Paris. Então a lembrança, essa coisa que é a lembrança da semana ou algo disso que eles passaram juntos. Tem o fato que ele deve ir fazer alguma coisa que se presume seja participar na resistência, alguma coisa desse tipo. Alguma coisa de homem que ele tem que fazer, e que é uma dimensão muito importante do heróico, que é a dimensão do heróico que atravessa e se torna um verdadeiro empecilho da vida amorosa. É uma dimensão que faz que o amor fracassa sempre, mas essa é a sua glória. A gente pode pensar que essa necessidade masculina, eventualmente, de manter o fracasso amoroso seja imposta como uma espécie de garantia de fidelidade edípica. Afinal, não, eu só me apaixono por essas mulheres na hora que eu saio para a guerra, ou então as deixo subir no avião com outro porque eu tenho uma coisa mais heróica para fazer. É uma maneira de garantir a minha fidelidade aos sonhos da minha mãe. Não vou me deixar distrair para qualquer mulher que encontro por aí. Mas essa é uma explicação possível.
Uma outra explicação possível é claro que, enfim, cada um desses heroísmos, e não é por acaso que eu escolhi a música de Jim Reeves depois dessa cena final de Casablanca, que é a Segunda Guerra Mundial, tem como horizonte a morte. O horizonte da morte é sempre presente, porque é o horizonte no qual é possível mostrar uma vez por todas isso de novo, o homem, para a mulher isso não existe, a nossa mestria. Só podemos mostrar a mestria, em última instância, desafiando a morte. Estava pensando no que fez, no que transformou a família Kennedy numa, como se diz nos Estados Unidos, numa família real, ou na família real americana, embora, claro, ninguém tenha sido rei. Foram enobrecidos pelo parlamento irlandês em 1961, mas foi, sem dúvida, a morte de John, primeiro, a morte de Robert, mas também a morte menor, aquela do filho de John Kennedy, John, né, a famosa morte no avião, essa coisa que por uma... a morte do filho de Robert que se espatifou esquiando. A história dos irmãos John, Robert e Ted Kennedy foi uma sucessão de tragédias. John Fitzgerald Kennedy, o então presidente dos Estados Unidos, foi assassinado em 1963, aos 46 anos. No ano seguinte, seu irmão Ted Kennedy é gravemente ferido num acidente de avião. Em 1968, Robert Kennedy também é assassinado. Em 1984, um dos filhos de Robert, David, morre de overdose. 13 anos mais tarde, outro de seus filhos, Michael, morre num acidente de esqui. Em 1999, o filho de John Kennedy, John, morre com sua esposa num acidente de avião. Em 2009, morre de câncer o terceiro dos irmãos, Ted Kennedy. E tem uma espécie de desprezo da morte, de desafio à morte, como sendo, ou seja, a ideia que, no fundo, a vida, sobreviver, não é a coisa mais importante, que é a marca do mestre. A marca do mestre em toda a história ocidental é essa. É o cara para quem viver, sobreviver, não é a coisa mais importante. Em geral, quem considera que manter, preservar a sua própria vida não é a coisa mais importante é quem ganha, né, em qualquer tipo de luta. Essa dimensão do heróico masculino é sempre ligada a um certo desafio à morte ou mesmo uma certa erotização da morte, como sendo o que vai provar de vez que eu sou o herói que, vamos dizer assim provisoriamente, a minha mãe sonhava que eu fosse, o que eu imagino que ela sonhava que eu fosse. Terça, 10 da noite, Rolando Boldrin recebe Jorge Maciel. O filho perfeito, o marido fiel, o pai exemplar, o amante irresistível. Como os homens lidam com todos esses ideais de masculinidade? Competindo e comparando-se com outros homens, carregando na bagagem os sonhos que herdam da mãe e as expectativas que recebem dos outros. Assim, os homens constroem sua jornada. Qual é o homem ideal que a mãe amaria? Seria interessante fazer uma história dessa jornada masculina. De uma certa forma, seria também uma maneira de fazer uma história das expectativas maternas e das respostas masculinas às expectativas maternas. O filho homem herda uma parte dos sonhos amorosos frustrados das mães. Vocês conhecem aquele filme
porque sempre se fala nele, é um filme que eu acho exemplar também para entender o que é a fantasia amorosa dos homens, é aquele filme que foi traduzido em português com o título Os Brutos Também Amam. Um filme com Alan Ladd, nos seus melhores dias, e claro, é fantástico, né? Ele chega lá e é claro que eles se amam e é claro que ele vai embora ferido, talvez à morte, em cima do seu cavalo, né? Cavalheiro solitário, para onde vai. Bom, isso é o protótipo de uma fantasia de amor masculina. Só que todo mundo que viu o filme sabe que, tudo bem, ele, Alan Ladd, vai embora em cima do seu cavalo, ferido, respeitando, no fundo é uma cópia do Humphrey Bogart, é a mesma coisa, respeitando o amor possível da mulher com o fazendeiro, assim como Humphrey Bogart, não, você sobe no avião, você pertence a Victor e companhia. Mas, voltando aos Brutos Também Amam, o fato é que também nós sabemos que, na verdade, a mulher está apaixonada por Shane, que é o nome do cavalheiro que vai embora em cima do seu cavalo. Na verdade, ela vai ficar com o marido fazendeiro, que é o homem da vida concreta e da vida prática, mas ela está apaixonada por aquele cara ferido de morte que vai embora na direção do sol ponente. Now you run on home to your mother and tell her everything's all right. It's bloody. You're hurt. I'm all right, Joey. Ou seja, Os Brutos Também Amam é um título possível. Outro título possível daquele filme seria As Mulheres Também Sonham. Essa dimensão de sonho também concerne o sonho amoroso das mulheres e ela se transmite de geração em geração, né? Uma das coisas mais interessantes no trabalho da psicanálise é fazer a genealogia desses sonhos, né? Porque claro que uma mulher sonha com o filho homem, mas ela está sonhando algo que tem a ver com o sonho da sua própria mãe, que ela, enquanto mulher, frustrou, e por aí vai. Eu pensei na história de Sansão e Dalila, no sentido de que talvez o único amor possível para o homem é quando a Dalila corta o cabelo dele e faz com que ele deixe de ser herói e se torne um homem comum. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essas ideias que me ocorreram. A primeira coisa que me vem, tem várias Dalilas por aí. Não, digo, tem várias Dalilas no sentido de pensar que, no fundo, a composição de um casal, o seu sucesso amoroso, passaria necessariamente por uma redução do devaneio masculino e da vocação masculina para o heroísmo, abstrato ou concreto que seja. Eu acho que é um caminho péssimo. Péssimo. Materialmente, numa relação, é um caminho péssimo, porque, escute, vocês devem estar sabendo que uma das razões pelas quais a gente casa, a razão principal não é o amor. A razão principal é para poder acusar o outro de todas as coisas que a gente não consegue fazer. Essa é a verdadeira razão do casamento. Eu caso com você para poder dizer: você me impediu de ser bailarinho da Ópera de Paris porque tive que ficar com você em Campinas porque você era daqui, tá? Bom. A verdade, eu não fui bailarinho porque eu não sei dançar, porque estou com preguiça, porque eu odeio Paris, mas tanto faz, isso eu não quero saber. Então, o casamento me serve para isso. Isso é a grande função do casamento. Se em cima disso, que já é um problema, a função projetiva do casamento, você acrescenta o fato que você me corta o cabelo para que eu não possa nem sonhar em ser bailarino, vai ser péssimo. A gente vai se esgoelar. Começou uma discussão sobre a fidelidade, se o homem traía mais do que a mulher. Uhum. Foi interessante que muita gente falou assim, que ou o homem é mais infiel ou são iguais, mas ninguém falou que a mulher é mais infiel. Eles queriam que você comentasse um pouco se existe realmente essa diferença, se o homem é realmente mais infiel, se são iguais ou a mulher é mais infiel.
Tem uma resposta simples. Primeiro, uma resposta verdadeiramente lógica, porque se os homens fossem mesmo mais infiéis, seriam infiéis com quem? Que tem um problema. Bom, fora esse problema lógico, eu devo dizer que, escuta aqui que eu tenho, sei lá, 35 anos de clínica, eu acho que a infidelidade é tão masculina quanto feminina. Essa divisão do homem entre o concreto e o devaneio também está provavelmente na origem do mito da infidelidade masculina, da qual certamente vocês já ouviram falar. Eu digo que é um mito porque, na verdade, na minha experiência, os homens são uns doces. Os homens todos são, mas no fundo o que eu queria era amá-la, só ela. Eles são sonhadores românticos. Claro que imediatamente eles são divididos em relação a isso. Porque qualquer coisa que aponte para uma lures, uma quebra na realidade cotidiana e prática, exerce imediatamente uma sedução. Eu não gosto desse termo, para dizer a verdade, do termo de infidelidade, porque nunca sei o que deve ser verdadeiramente chamado de infidelidade. Eu não gosto desse termo, não tenho uma grande simpatia pelos ciúmes, que eu acho dos afetos humanos um dos menos simpáticos e também dos menos interessantes. Eu já disse isso em várias entrevistas e várias vezes e fui xingado por causa disso, mas tudo bem. Mas eu, francamente, não me preocupo mais em relação, por exemplo, à minha parceira, me preocupa muito mais que ela não seja infiel a ela mesma, que ela não se traia. Isso é a coisa que me parece mais importante e espero que ela pense a mesma coisa de mim. Ou seja, que se preocupe com o fato de eu não me trair, assim como eu me preocupo com ela não se trair. Porque trair o próprio desejo da gente é uma das fórmulas mais certas para ser não só infeliz e também para produzir uma relação infeliz. Inteiro. A guerra significa a Segunda, Coreia, Vietnã, vai andando. A guerra dura até o fim dos anos 60, começo dos anos 70, praticamente. É a partir dessa época que tem um outro tipo de heroísmo, um outro tipo de modelo de heroísmo nas expectativas maternas e nas respostas masculinas às expectativas maternas, um outro tipo de heroísmo que aparece. Eu entendo que isso vai eventualmente não ser bem-vindo aos ouvidos de muitos aqui, porque a gente tende a pensar nessas coisas não em termos de resposta às expectativas maternas, mas é nesses termos que eu estou a fim de pensá-las agora. A própria contracultura nasce disso. É uma virada nas expectativas maternas ou em suas interpretações e, portanto, uma virada na visão masculina do heroísmo. Você se lembra em 63, 62, 61, aliás, 62, o discurso de posse, janeiro de 62, de Kennedy, John Fitzgerald Kennedy, quando ele falou, lançou a ideia de que os americanos iriam à Lua e que aquilo constituiria uma nova fronteira. We choose to go to the moon. We choose to go to the moon. We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. A fronteira, aquele negócio de vamos para o oeste, desbravar terras e eventualmente matar uns ou outros índios no caminho, essa aventura, ou procurar ouro na Califórnia, essa aventura tinha acabado há um certo tempo. A da guerra
também tinha acabado, embora ele estivesse começando outra, a do Vietnã. Mas, enfim, a ideia é a nova fronteira é o espaço. Iremos para a Lua. Isso não deu muito certo. Não é que não deu certo porque foram para a Lua, mas, afinal, um número bastante restrito. E não se transformou na nova fronteira. A nova fronteira masculina veio verdadeiramente do outro lado. Foi uma fronteira interior. Sexo e drogas. A contracultura foi para uma geração inteira, que é a geração na qual eu cresci, verdadeiramente uma fronteira de risco, de colocar a vida da gente em risco, de experimentação, de risco não só pelo que naquela época ainda não existia, ou pelo menos existia de maneira muito mais moderada, mas eu perdi vários amigos de overdose. Essa foi uma fronteira, sim. Da mesma forma, foi uma fronteira para quem tinha uma matriz mais europeia do que americana, mas também do lado americano, claro, embora de uma maneira diferente, a luta política. O inexplicável mistério que foi a luta armada, não no Brasil, onde isso podia fazer sentido diante do que era a ditadura, mas na Europa dos anos 70 e ainda na Itália dos anos 80, a loucura que aquilo foi, a quantidade de mortes que exigiu, de prisões e companhia. É totalmente a procura de uma forma de heroísmo que correspondesse às expectativas heróicas que pesam em cima do varão. Todos os diagnósticos de psiquiatria infantil ocorrem com maior frequência no sexo masculino. Coitado do menino, ele herda assim, esse cérebro com testosterona, essa tendência à hiperatividade, impulsividade, agressividade, e ele é a primeira vítima. Será que a gente não precisa de novos genes? Isso não é um problema, sabe? Desativar alguns e ativar outros, assim, um novo homem, porque nós, como mulheres, a gente não quer criar os filhos para depois eles estarem morrendo em acidente de carro, né, em brigas, assim. Não é também o que fazer com essa neurobiologia? É uma questão antiga. É uma questão antiga, até porque, a começar pela Guerra de Troia, não tem melhor situação para um homem ilustrar o seu heroísmo. Eu não sei quanto isso é genético e quanto isso é profundamente cultural. Nada diz que, sabe, a testosterona seja o equivalente da guerra. Ela se canaliza em formas culturais que são inscritas em séculos de produção cultural e de modelos e moldes de devaneio masculino. Eu acho que a gente pode mudar as formas culturais disso. Mas eu estou com a impressão que não existe, sabe o que eu penso mesmo? É que não existe eventualmente uma engenharia singular que você pratica, que eu pratico, no que é uma psicoterapia, mesmo que seja de criança ou de adolescente, mas imaginar uma engenharia cultural coletiva, para mim é um pesadelo. Ou seja, alguém que dissesse a partir da manhã não tem mais filmes de guerra, não tem mais G.I. Joes à venda nas lojas, não tem mais quadrinhos de guerra, porque nós vamos fazer uma engenharia cultural de tal forma que o devaneio masculino seja mudado. Para mim isso é o protótipo do fascismo. O macho, ele tem um pouco de preguiça de viver mesmo, coragem de enfrentar a vida
E de não, essa coisa de guerra parece muita coragem, mas não é. Isso é muito interessante. É mais interessante fazer isso do que viver mesmo, ir ao supermercado. Então é isso que eu senti hoje. E, é verdade, e fico meio culpada escute, de achar que eu acho que vocês são preguiçosos, mas eu acho. Eu acho que Deus, em sua imensa e imperscrutável sabedoria, fez 2 sexos. Eu acho que a gente pode confiar que ele fez isso por alguma razão. Porque senão teria feito só mulheres. Vou lhe responder de um ponto de vista masculino, porque é o meu. Eu seria desonesto que tem a ver um pouco com o que eu disse antes. Eu concordo com você que é preciso de muita coragem para encarar a vida cotidiana. É preciso de uma coragem de um tipo diferente. Eu acho que da coragem, eventualmente, do devaneio. O problema é que a coragem do devaneio é também a coragem de, por exemplo, de considerar que a coisa mais concreta que a gente tem, ou seja, a vida, não é necessariamente um valor supremo. E tem muitos momentos nos quais é muito bom que seja assim. De novo, eu só posso pensar nos termos que são os termos que eu verdadeiramente aprendi, mas não aprendi na escola, aprendi na vida, aprendi com os meus pais. E o meu pai era profundamente inepto do ponto de vista da vida concreta. Era um homem, desse ponto de vista, era um macho perfeito. Ele não sabia nem fazer um cheque, a vida inteira. Tudo que ele ganhava passava para minha mãe. Ele pegava de manhã, sei lá, 5.000 lire, eventualmente, caso estivesse a fim de um cappuccino durante as visitas que ele fazia fora do consultório. Ele não tinha nenhuma gestão da casa. Não tinha a menor ideia de como se fazia aquilo. Não sabia o que era uma conta no banco, como é que se lê um extrato, como é que se paga uma conta. Eu nunca quis saber. Agora, e não sabia, contrariamente a mim ou ao meu irmão, que sabemos tudo isso, por sorte, né? Fomos civilizados pelas mulheres que tivemos, não sabia nem fritar um ovo, mas se não fosse pelo tipo de coragem dele, talvez a Europa de hoje seria uma Europa pós-hitlerista ou nazista. Essa não foi a coragem da minha mãe, essa foi a dele. A minha mãe nunca teria aceito, se de um ponto de vista feminino, como é que a gente vai subir a 2.000 metros com uma criança que tem 1 ano e meio combatendo por montes e vales? Dizer, não, tá uma loucura, né? Não vai ter leite, não vai ter, como é que eu vou? Fralda, água quente. Eu precisava que alguém dissesse, não, tem coisas pelas quais a gente, o filho da gente, nós podemos morrer, porque não vale a pena viver dobrando a cabeça. Eu acho isso tão importante quanto. Nesta terça, em Clássicos. Concerto gravado com exclusividade no Auditório Cláudio Santoro, durante o último Festival de Inverno de Campos do Jordão. Os homens são sonhadores, idealizam amores impossíveis e, na imaginação, protagonizam filmes de herói. Mas como será que os homens conectam essa vida sonhada com as possibilidades do mundo real? Como eles adaptam para a vida prática este mundo de devaneios masculinos, povoado por aventuras amorosas e heróicas? É sobre o sonho e a realidade dos homens de hoje que o psicanalista Contardo Caligares fala agora no Café Filosófico.
E nós gostaríamos de pensar que, a partir do começo desse milênio, teríamos razão para sermos otimistas. Ou seja, que os homens, ao longo desses 50 e, na verdade, 2000 anos de história, tivessem aprendido a devanear um pouco menos, ou tivessem aprendido a lidar com a vida, aprendido inclusive de suas mulheres, a lidar com a vida concreta. Porque assim como se fala sempre da dupla jornada da mulher, que frequentemente, aliás, não é dupla, é tripla, porque é se ocupar da casa, se ocupar dos filhos, o trabalho, e, não, é quadrupla, porque é ser amante do marido à noite ainda. Mas também tem uma dupla jornada masculina, que é a relação difícil com o concreto, porque para o homem é uma relação especialmente difícil, e, por outro lado, o mundo do devaneio, que ele carrega consigo desde a infância e carrega consigo sempre, como sensação da necessidade de ser um dia outra coisa, uma coisa grande, uma coisa que, de uma maneira ou de outra, correspondesse ou corresponderia às expectativas maternas. Os anos 90 pareciam ter resolvido um pouquinho a dificuldade da tarefa heróica do homem. Gordon Gekko, se vocês se lembram, que é um protagonista de Wall Street, de Oliver Stone. Gordon Gekko é aquele, Michael Douglas, né? Aquele, como é que se chama, corretor de Wall Street, claramente na margem da lei, mas que consegue, de alguma forma, conciliar o fato de ser um fantástico provedor, embora fundamentalmente esteja provendo só para ele mesmo, mas, enfim, ele acumula uma imensa riqueza, mas completamente na corda bamba. Então, tem uma dimensão de aventura e, ao mesmo tempo, de fazer, no fundo, o sucesso. It's all about bucks, kid. The rest is conversation. I create nothing. I own. We make the rules, pal. The news, war, peace, famine, upheaval, the price of a paper clip. We pick that rabbit out of the hat while everybody sits out there wondering how the hell we did it. Now, you're not naive enough to think we're living in a democracy, are you, buddy? It's the free market. And you're part of it. Gordon Gekko, nos anos 90, foi mesmo uma revolução nos ideais masculinos. Vai ver que vai ser possível conciliar tudo isso. Quer dizer, um pouquinho de droga, se enriquecer e ter uma vida perigosa. Então, ser herói e, ao mesmo tempo, integrado. O fato é que, no começo dos anos 2000, ou, digamos, em 2000, e recentissimamente, esse ideal, o ideal Gordon Gekko, desmoronou. Será que isso significa que os ideais amorosos das mulheres, que os ideais maternos mudaram? E tem uma série de sinais que nós poderíamos interpretar nesse sentido. Por exemplo, em geral, a vida política hoje, deixando o Senado à parte, é uma vida muito mais interessada pela vida concreta das pessoas. É uma política concreta, muito mais do que uma política de grandes ideais pelos quais deveríamos, enfim, nos sacrificar, morrendo envoltos numa bandeira vermelha. Então, teríamos uma espécie de feminização dos homens, mas no melhor sentido. Volta à vida concreta. A eleição de Obama à presidência dos Estados Unidos seria um sinal nessa direção. Afinal, Obama, muito bem, foi um ativista social, de novo, política concreta, né? É um cara completamente família, né? Passa aí de noite, domingo, jogos de mesa com as crianças, dá uma enorme importância à relação, é capaz de deixar a Casa Branca no dia do aniversário de casamento e levar a Michelle para um restaurante, embora seja meio chato, porque tem que levar 85 agentes para... Isso é infernal, né? Tudo bem. Mas, enfim, tem compensações. Mas ele dá absolutamente esse aspecto, essa aparência, nos dá essa impressão de uma dimensão de heroísmo que a gente não via
que a gente não via há tempo. Afinal, é, como se diz, o homem mais poderoso do mundo. A expressão desse poder é completamente ligada à vida concreta. É uma expressão feminizada. Será que estamos, então, estamos assistindo a uma, quem sabe lenta, mas certa transformação das maneiras masculinas de gerir o mundo? Eu tenho uma dúvida. Eu vou lhe dizer por quê. O que Obama está tentando promover nesse momento? Vocês sabem disso. Ele está tentando promover o que lhe parece como a peça mais importante de legislação que ele pode deixar aos americanos, que é a existência do equivalente do nosso INSS, cobertura médica geral para todos os cidadãos americanos. Não tem nada que se pareça mais com um ato de política concreta, uma preocupação real com as pessoas que estão doentes e não têm dinheiro para pagar. As objeções que ele está recebendo, que são brutais e violentas, estão sendo interpretadas e lidas, claro, algumas, elas são formuladas como absolutamente ridículas, do tipo, vamos subvencionar os abortos de todo mundo, ou então, esse tipo de intervenção, mas e isso parece configurar nos Estados Unidos um conflito político entre conservadores e liberais democratas. Não é nada disso. Não é nada disso. Essas reações são absolutamente pretestuosas. A resistência na cultura americana à ideia de um sistema de saúde unificado, ela é cultural e narrativa. Os Estados Unidos passaram por uma série de pequenas conquistas do ponto de vista de um sistema de proteção, de garantias básicas. Medicaid, Medicare, assistência médica aos idosos, às crianças pequenas, que todas foram esforços muito grandes. Mas a ideia de um seguro de saúde para todo mundo é uma ideia que é muito complicada de passar na cultura americana, à esquerda como à direita. Por quê? Porque é uma ideia profundamente afastada daquele tipo de devaneio heróico que é o devaneio masculino, cuja matriz, aliás, está no próprio cinema americano. O fato de um dia adoecer e se fuder faz parte da história. It's a good story. A ideia de ter uma vida que seja protegida como ela pode ser, não sei, na Europa, protegida nesse sentido, meu filho, se você adoecer, bom, tudo bem, o Estado paga. Essa ideia é, para a matriz narrativa da cultura americana, uma ideia muito difícil de ser digerida. Se Obama conseguir passar essa lei, ele vai ter transformado muito mais do que a realidade dos americanos sem seguro, que são 40 ou 50 milhões, ele vai ter transformado a cultura americana. Aí sim, talvez a gente possa voltar a se encontrar e conversar sobre um novo tipo de devaneio masculino, mas até lá eu não acredito. Tem os que dizem que a mulher é um mistério, o homem é tudo... Tem que as mulheres se travestem, fazem unha, cabelo, maquiagem, roupa sexy. Ser mulher é uma trabalheira, algumas até se queixam disso. Mas o engraçado é que todo mundo parece achar que com os homens não. Que os homens são naturais. É uma piada, os homens são todos travestis, se travestem de homens. Porra! Eu tô sempre tentando ser o macho que eu não sou. A verdade é que eu não sei o que significa ser homem. O Café Filosófico de hoje termina por aqui. Para assistir às palestras na íntegra e acompanhar a nossa programação, acesse o site da CPFL Cultura e siga o nosso Twitter. Até o próximo Café Filosófico. Aprenda de maneira descontraída com o Tecendo Saber, logo mais 4h40 da manhã. Procure doar roupas e objetos que você não usa mais. Eles podem ser muito úteis para outras pessoas.